paz de Deus. Enviem seus testemunhos para serem compartilhados no YouTube através do canal Divina Fonte. Os detalhes para envio estão na descrição. Aproveitem e compartilhem esse testemunho. Deus te abençoe. De Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus primeiramente, segundo aqui de irmandade. Se eu fosse firme e fiel até o fim, eu herdaria a coroa da vida eterna. Agradeço nessa noite, irmandade, porque um mês e mais alguns dias atrás, eu estava muito ruim da coluna, alguns irmãos eram testemunho disso, na qual eu fiquei travado na cama por 2 dias e mal conseguia me levantar para ir no banheiro ou para comer. E grande angústia foi porque, como a irmã sabe, é só eu que trabalho, né? Minha esposa está aqui comigo, mas ela não estava trabalhando. E o meu serviço é muito dependente, assim, porque é só eu que rodo a máquina do processo. E não podia, com medo de atrasar a produção. Mesmo com dor, eu consegui ir. E graças a misericórdia de Deus, Deus colocou no meu chefe de colocar só passar o serviço e ir embora para fazer tratamento. Graças a mão do Senhor, Ele me colocou os médicos, alguns massagistas perto de mim, para fazer aquela parte também. E eu sou grato a Deus porque hoje eu consigo andar. Glória a Deus. Como eu falei até para minha esposa, eu até corro e me sinto dor na coluna. Então esse é o motivo de eu estar aqui agradecendo a Deus. Também pago diante de todos nós de Deus alguns votos que eu tenho feito na presença dele. Peço e rogo a irmandade, a oração por mim e por minha família, para que possamos melhor servir a Deus. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória. Deus seja louvado. Amém. Amém. Estou de pé nesta noite diante de Deus todos vós para agradecer ao Senhor nesta noite pelo perdão dos meus pecados, pelo rico dom de vida eterno que Ele me oferece no céu, se assim eu confio e fiel até o fim. Nesta noite estou aqui para agradecer ao Senhor por quanto o Senhor tem preparado esta viagem do Brasil ali do estado da Bahia para cá, por um motivo que minha filha sofreu um acidente e os médicos diziam que ela tinha que ficar 2 meses no hospital. Mas não foi assim, o Senhor ouviu as nossas orações e preparou, que ela com poucos dias ela foi para sua casa, e o Senhor de uma maneira especial tomou todos os caminhos, preparou todas as coisas para mim vir até aqui. Por quanto tem 3 anos que ela está aqui, sempre ela falava que eu pudesse vir um dia, mas era uma coisa bem distante, irmandade. Mas eu agradeço ao Senhor por quanto o Senhor tem cumprido as suas palavras, o Senhor tem falado, e eu estou aqui. Minha filha, graças a Deus, não ficou aqueles 2 meses, até 1 mês que eu estou aqui, ela está aqui congregando junto a nós. Irmandade, uma alegria muito grande do Senhor ter preparado, ter me dado essa oportunidade de conhecer o país, né? Porque nunca tinha saído, eu nunca tinha ido nem a São Paulo. Só fui no casamento dela, mas assim, não fui assim para congregar. E o Senhor ter me dado esse privilégio de hoje estar aqui congregando em outro país é uma coisa gloriosa, porque é assim, a mesma coisa, né, quando a gente chega, se alegra, eu estou muito contente, porque o Senhor é bom na nossa vida, irmã. Aquilo que eu nunca nem imaginei na minha vida que um dia eu pudesse ir para outro lugar, mas estou aqui muito feliz que o Senhor tenha dado uma boa recuperação para ela. Espero ao Senhor que quando eu precisar já ir, minha passagem já está marcada para agora para março. Mas estamos orando a Deus pelo caminho que o Senhor toma, né, irmandade? E trouxe a saudação da minha família, da minha irmandade, do ministério, para saudar toda a irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Também assim, se Deus me der força ao retornar, saudar a irmandade lá também com a santa paz de Deus. Amém. Contar assim, irmandade do Deus que o Senhor me chamou no ano de 86. Irmandade, eu tinha 1 ano de casada e não gostava de crente, a verdade era essa. Mas um dia, por um convite do servo de Deus, me mandaram para ver o quanto é importante a gente convidar alguém para ir no batismo. Porque um servo de Deus que morava de frente à nossa casa convidou meu esposo e ele ficou assim com vergonha de dizer que não ia e disse que não ia. E eu também deixei ele só e acabei indo e nunca tinha nada mandado em uma igreja de crente, nem conhecia. Naquele tempo eu só sabia que servo de Deus não cortava cabelo e que não usava calça, mas não entendia nada de doutrina nem de nada, porque eu fui criada em outra igreja, né? E agradeço o Senhor, mandado que na hora do batismo o Senhor me chamou, converteu meu coração e eu não lembrei nem que eu era casada. E agradeço o Senhor por quanto o Senhor também chamou meu esposo naquele dia. E voltamos 2 para casa como servo de Deus, mas não entenderam nada. Mas o Senhor
Senhor, Irmandade, é aquele que nos chama e aquele que nos ajuda, é aquele que nos ensina Glória a a Deus. caminhar nessa graça. Uma coisa, Irmandade, o Senhor me chamou, o Senhor me ensinou, e a gente tem que estar sempre na casa do Senhor para nós aprender, porque enquanto nós caminharmos, Irmandade, no decorrer desses anos, o Senhor tem sempre me ensinado. Cada vez que eu congrego, o Senhor me ensina alguma coisa na sua obra. E agradeço o Senhor que voltamos para casa, Irmandade, como servos de Deus, deixando aquelas roupas mudando ali. Quando voltamos, o Senhor já tinha colocado o temor no nosso coração, que nós não usamos mais nada, e o Senhor tem nos ajudado. E por esse motivo que eu me encontro aqui, junto a vós. Então, Irmandade, estou muito contente, não sei nem como me expressar, Irmandade, perdoa, porque eu não tenho assim, né? Só levo para pagar meus votos mesmo, mas o Senhor me deu a força de eu contar essa parte para a Irmandade, de saber assim, que o Senhor que nos ensina, o Senhor que nos ajuda, e nunca, Irmandade, luta tem, né? E quando nós vamos ter mais, Irmandade, nunca o Senhor me desamparou. Nas provas mais difíceis, eu olhei para um canto, Irmandade, olhei para outro e não via saída, o Senhor falava assim na sua palavra. Pobre tem as portas fechadas, as janelas fechadas. Eu crio um caminho como criei no meu povo passado. E isso tem cumprido na minha vida e creio que tem cumprido na vida de todos nós, tá bom? Agradeço o Senhor por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo Senhor ter tido misericórdia da minha alma e estar conservando até o presente momento. Eu agradeço a Deus, Irmandade, por quanto a Irmandade viu meu esposo testemunhar, que estava com muita dor nas costas. Eu também fiz um voto na presença do Senhor e falei que se o Senhor pudesse em de verdade, eu iria agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus também por quando eu vi meu esposo daquela maneira. Eu olhei ao Senhor e eu falei, Senhor, tem misericórdia. A gente é casado há tanto tempo e eu sempre ajudei ele. Eu sempre trabalhei, sempre me esforcei junto com ele para criar as meninas. Às vezes a gente pega serviço tão difícil que a gente olha e fala, nossa, a gente não vai aguentar. E eu falei, Senhor, e agora eu estou nessa situação, eu não trabalho, eu vejo meu esposo levantar com dor. E quantas vezes, na semana que ele estava ruim, eu vendo ele levantar e trabalhar com dor, não conseguia levantar. E eu ficava me sentindo tão mal porque eu ficava em casa. E quantas vezes eu chorei e eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu agradeço a Deus também, Irmandade, porque quando a Irmandade sabe, faz um ano que eu voltei do Brasil. Há um ano atrás, aqui nesse mesmo microfone, eu pedi oração para a Irmandade, porque eu não conseguia nem abrir a janela da minha sacada para estender a roupa. E aí eu falei para o Senhor que o Senhor me libertasse daquela depressão. E um dia, eu aqui, nesse dia que eu fiz que eu testemunhei assim, uma irmã, ela no meu telefone, falou, irmã, eu posso te ligar no outro dia? Eu falei, pode, irmã, pode sim. Daí ela me ligou, a gente ficou muito tempo conversando, depois Deus preparou, a gente fazer visita na casa dela algumas vezes, de passar o tempo mesmo, sabe, para conversar, para falar das coisas de Deus. E um dia, para agradecer o alimento, a gente ajudou na casa dela, para agradecer a Deus. E ali eu senti que Deus tinha me libertado. Glória a Deus. Mas eu confesso para a Irmandade que a minha fé era pequena, eu fui na igreja. E o Senhor falou pela palavra que estava confirmado que o Senhor tinha me libertado da depressão. Eu cheguei até a conversar com um homemzinho para pedir a unção, mas o Senhor falou no meu coração que eu não precisava, não, porque Deus já tinha me libertado. Glória a Deus. E essa semana passada eu fiz uma oração e eu falei para o Senhor, Senhor, só está faltando uma coisa para o Senhor provar para mim. A Irmandade perdoa, foi assim que eu olhei para Deus, eu falei, Senhor, o Senhor sabe a minha força, mas só está faltando uma coisa para o Senhor mostrar para mim que o Senhor realmente me libertou, é me preparar um emprego, porque eu não conseguia só imaginar de estar numa fábrica de novo, eu tinha crises de ansiedade, e no dia que eu fiz essa oração, no outro dia minha amiga ligou e falou assim, Rosa, você não quer trabalhar não? Aqui na fábrica onde eu estou trabalhando vai precisar de uma pessoa, e eu nem contei para o meu esposo, eu olhei a Deus e eu falei, Senhor, se for da sua vontade, abre as portas para mim. Mas daí o Tantocha falou para mim que era quase impossível pegar alguém naquela fábrica, porque eu não dirijo, ele falou que ali só pega quando a pessoa dirige. Mas eu estava confiante no que Deus tinha falado para mim no meu coração. Eu agradeço a Deus que a moça que ele ia levar para fazer a entrevista no mesmo dia que eu, para o mesmo lugar, ela desistiu na última hora, ela falou que ela não ia, e eu fui mandar de ir. E para quem não conseguia nem estender a roupa, faz 4 dias que eu estou trabalhando. Glória a Deus. Isso é um motivo de agradecer. Aleluia, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está na minha vida. Louvado o Senhor seja me libertou da depressão, eu tenho certeza disso. Aleluia. Eu agradeço a Deus por cada irmão que olhou para mim, porque eu sei que os irmãos oraram. E
isso é motivo de agradecer a Deus, a Irmandade me perdoa ter tomado tempo, mas agradecer a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Levanto primeiramente para agradecer a Deus aquele dia maravilhoso no qual me tirou do mundo do pecado e me trouxe na santificação. Eu rendo graças ao Senhor, irmandade, porque essa semana, agora sexta-feira, eu vi ali trabalhando, ali do meu lado, um servo de Deus, e ali eu vi fazendo uma injustiça, e ali eu comecei a clamar ao Senhor, e falei, Senhor, tem misericórdia. Ali a gente clamava, o Senhor já estava determinado para aquela pessoa de ir para outro lugar, eu não sair dali. Eu sei que aquele irmão chegou pouco tempo aqui no país, não fala nem honrou, não fala nada, tem dificuldade para aprender, como é muito duro aprender o serviço lá nessa firma que eu estou. Ali eu fiz um voto na presença do Senhor e comecei a clamar ao Senhor, né? Eu rendo graças ao Senhor, que mesmo a gente não sabendo falar nem honrou, mas naquela hora a gente viu o socorro presente do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, verdade. Naquela mesma hora eu vi e falei, ai Senhor, como Tu és bom na nossa vida, ainda que estamos tão pequenininhos, Senhor, o Senhor tem vindo sempre com a Tua misericórdia na nossa vida e foi o socorro presente, irmandade. Eu também dou graças a Deus, irmandade, pela minha mãezinha que passou essa semana ontem no médico, e ali o médico constatou que ela está bem, graças a Deus. Foi quase 6 meses ali de luta, de muita prova, irmandade, em médico, mas eu rendo graças ao Senhor, que não por merecimento, irmandade, mas pela misericórdia que o Senhor tem sempre socorrido a nossa família. Também dou graças a Deus, irmandade, e peço, irmandade, que continue orando pelo sogro do meu filho lá do Brasil, que está ainda no hospital entubado, irmandade. Peço que todos oram por ele, mas que o Senhor em tudo seja feita a vontade do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo, irmandade, pelo meu emprego, pela minha saúde, pela minha família, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado na nossa mesa, irmandade, pela força de nós estarmos na casa do Senhor sempre, irmandade, porque é aqui que nós temos paz, é aqui que nós temos alegria, irmandade. Eu dou graças a Deus por tudo, que só o nome do Senhor seja eternamente louvado. Amém. Seja louvado. Amém. Eu me levanto nessa noite para render graças a Deus por ter me chamado também no seu caminho santo, por ter revelado a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, o teu evangelho, que tem sido o nosso alimento de cada dia para nossas pisadas sobre esta terra. Também agradeço a Deus por ter chamado meu esposo, meu filho de 10 anos. E, irmãos, Deus toca muito grande no coração de contar uma obra na qual o Senhor nos preparou no ano passado, nos preparou uma viagem ao Brasil, que grande era o desejo do meu coração. Fazia 12 anos que nós não víamos nossos familiares, amigos, primos, conhecidos. Eu não conhecia a Irmandade naquele país também, irmãos. Eu conheci alguns da minha família, mas nunca foi nível de manifestar a sua fé no meio da nossa família. E assim foi, irmãos. Chegamos lá no Brasil, quando chegamos naquele país, nós fomos fazendo o que Deus ia dando na nossa frente, nós íamos fazendo. E ali ficou meu coração meio apertado, porque eu tinha uma tia, uma prima minha que mora naquela cidade do meu sogro, da minha sogra. E eu queria muito encontrar eles. Fazia muitos anos que eu não falava com ela, nem com a minha prima. Sabia pelo cooperador daquela cidade, daquela região, que ela estava congregando, que ela estava namorando um servo de Deus. Sua família toda também são servos de Deus. Só o moço que ainda não era batizado, mas eles haviam namorado, noivado e já haviam casado. E, irmãos, ali eu sei que eu passei acho que foi mais ou menos 2 semanas naquela cidade, e eu não encontrei ela, nem minha tia. Eu só encontrei minha tia, e meu coração me apertado, e eu fiquei muito assim angustiada. Eu não sabia como me encontrar com ela, não sabia como ela ia me receber. E aí, irmão, certo é que um dia o Senhor preparou o nosso cooperador de nos levar para uma cidade vizinha, para congregarmos uma salinha. E quando estávamos naquele carro, conversando com aquele irmão, o irmão virou para mim e falou assim: irmão Sueli, nós estamos muito provados. E eu falei: o que está acontecendo, irmão? E ele comentou, falou assim: irmão, então, a irmã sabe que vai ter o batismo domingo? Eu falei: sei, estou sabendo, irmão. Então, irmão, e o que acontece? A alma que pediu o batismo desistiu de batizar. E eu falei: mas então, irmão, por que o irmão está aprovado? Ele falou: irmão, porque se ela não batizar, quem vai batizar? E na hora que eu virei para o irmão, eu falei: irmão, mas os irmãos não oraram? Deus não confirmou? O irmão falou: sim, irmão, nós oramos, Deus confirmou. Eu falei: então, irmão, fique em paz. Às vezes eu estou testando o coração, a fé dos irmãos. E ali, irmãos, ele veio e falou assim, aí na hora eu lembrei de um batismo que teve um dia antes do batismo do meu filho em Toyohashi, não sei se alguns irmãos lembram, que lá teve uma alma que desistiu de batizar, e Deus fez uma obra muito grande, chamou 14 almas naquele batismo, e na hora eu me recordei desse batismo, e falei para o servo de Deus, falei: irmão, como fé, irmão, guarda essa obra que Deus fez lá no Japão, e se Deus confirmou, irmão, às vezes nós estamos tomando um caminho para chegar em outra alma, nós não sabemos o caminho de Deus, só Deus conhece. A irmã falou: amém, irmã Sueli. E assim nós fomos para o culto, voltamos do culto, abençoar.
Passou, irmãos, quando começou aquela semana, minha tia me mandou uma mensagem e falou assim: filha, vem no final de semana em casa no domingo que eu vou fazer um almoço para você e para sua prima. E na hora eu fiquei muito feliz, só que eu lembrei que domingo era batismo. E fiquei preocupada, porque era o primeiro batismo no Brasil, quero muito participar, e sabendo do que havia ocorrido. E aí eu falei: Senhor, e agora? Será que eu vou? Tentei cultinho de manhã. Aí o Senhor falou no meu coração: filha, nada por acaso. Aí eu confirmei aquele almoço com a minha tia, e lá chegou naquele domingo, Deus preparou, nós passamos ali à tarde com a minha prima, com meu esposo, minha tia. Ali nós falamos de Deus, ali nós encontramos a minha prima, na qual eu estava com o coração um pouquinho ansioso, porque eu não sabia como ela estava vendo a obra de Deus no tempo que ela estava lá no Brasil, e como fazia muitos anos que nós não conversávamos, irmãos, eu não sabia como que era, como estava a mente dela. E assim nós fomos conversando, e aquele dia Deus foi tocando meu esposo, e meu esposo foi contando as obras que Deus fez na nossa vida aqui no Japão, e ela ficava ouvindo, assim, maravilhada, sabe, irmão? Ela ficava olhando, e eu falava, daí eu virei para ela e falei assim: mas prima, como que você está buscando a Deus? Ela falou assim: olha, Deus tem me dado muito de ler a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, Deus está me mostrando as coisas, mas eu tenho muita dúvida em relação à obra, tem muita coisa que eu não concordo. Eu falei: mas como assim? A família do teu esposo é toda nossos irmãos? Como que vai ser? Né? Aí ela falou assim: eu não sei, prima, eu sei que Deus vai me chamar, mas nessa igreja eu não vou batizar. Aí na hora eu falei: santo Deus, calma, prima, Deus sabe o caminho, se Deus te chamou, né, você conheceu o seu esposo, Deus vai te tomar um caminho. Ela falou: não, nesse caminho eu não batizo, né? Ela falou para mim. E eu fiquei pensando como que ela, né, casou e não quer batizar na nossa igreja, e fiquei ali clamando a Deus, irmão, durante aquela tarde. Aí quando chegou o finalzinho, um pouquinho da tarde, antes de nós irmos tomar banho, para ir pro culto, ela virou para mim e falou assim: vocês vão no batismo hoje? Eu virei para ela e falei assim: nós vamos sim no batismo. Porque ela falou assim: ah, então eu vou com vocês. Eu falei: mas você vai no batismo? Ela falou: eu vou. Aí fiquei meio assim, então tá bom. E nós fomos, irmãos. Quando Deus preparou, eu cheguei à igreja. Confesso que estava um pouquinho aflita, porque ela tinha comentado que ela não sentia muito comunhão com as irmãs que gritavam dentro da igreja. A gente entende que às vezes é por falta de entendimento, irmãos. E ali eu fiquei um pouquinho aflita, mas falei: seja feita a vontade de Deus. Assim nós entramos no culto, irmão, ela sentou do meu lado. E quando ali Deus foi abençoando aquele culto, irmãos, quem via, que sabia, olhava para o rosto dos servos de Deus, nossos irmãos estavam muito provados. Deus tinha preparado um ancião Deus tinha acabado de levantar um ancião, onde os irmãos haviam convidado para ser um ancião que atendeu aquele batismo. E na palavra, irmãos, ele falava assim para os irmãos, falava assim: olha, hoje você não facilita para o seu Deus não, porque o seu Deus, ele é grande. Então, para você ter certeza que ele vai te chamar e vai te firmar nesse caminho, não facilita para o seu Deus não, pede o que você quer pedir para Deus. E assim Deus deu na palavra, irmão, e Deus foi recolhendo aquele culto, e nada, ninguém se levantava por aquele batismo, irmãos, foi passando 20 minutos, meia hora, aí até que quando nós vimos um movimento, pelo lado de fora tem uma criança, irmãos, com 9 anos, e Deus chamou aquela criança nas águas do santo batismo, irmão. Ali nós começamos a ver a glória de Deus descendo sobre aquela igreja, e ali na hora eu me lembrei de uma conversa que nós tínhamos tido com a nossa tia em casa, e minha tia falou assim, brincando: olha, hoje a gente batizou umas 5 pessoas na sua igreja. E aí eu virei com a minha prima e falei assim: não batizou, só falta mais 4. E ela virou para mim e falou assim: prima, comigo não vai ser, porque eu não estou sentindo nada. Irmãos, e confesso que durante aquele batismo, o Senhor, quando eu cheguei na igreja, irmão, na primeira oração que eu fiz, o Senhor tomava na minha mente e falava comigo uma passagem, falava assim: fala para ela. E eu falei: Senhor, eu não vou abrir a minha boca, não é justo eu abrir a minha boca, porque ela é minha prima. Eu sei quanto esse caminho não é fácil, eu sei quanto esse caminho a gente passa por perseguições, lutas, e se isso for um dia a fraqueza dela, Senhor. E o Senhor me inquietou, irmãos, no culto inteiro, até o momento do batismo, o Senhor me inquietava. Até que o momento, irmãos, eu não suportei mais. E o Senhor falou assim: fala para ela, não vai levar isso para a tua casa. E eu falava: Senhor, levanta de outra pessoa, não permita que eu abra minha boca. Mas, irmãos, eu fiz pela fé que o Senhor colocou no meu coração. E aquilo que o Senhor me falou, eu encostei na minha prima, abracei ela e falei para ela em português. Falei as palavras que o Senhor mandou eu falar no ouvido dela, eu falei, irmãos. E depois o Senhor me tomou na virtude e comecei a manifestar o dom de línguas. E assim foi recorrendo. De repente, ela começou a chorar e Deus foi tomando nós na virtude. E ela levanta, ela tremia e ela falava assim: prima, vamos comigo. Eu falei: aonde? Ela falou assim: vamos comigo, vou batizar. E eu falei: vamos. E ali Deus levantou nós
na shio kotoiana. Iate kotoiana, shita tatiana, yori kotoiana. Ianate kotoiana. E Deus assim fez com ela, iate kotoiana. E aí Deus permitiu, ela desceu aquelas águas, levantou. Deus permitiu nós voltarmos para o nosso banco. E eu ali, acabamos o nosso culto, seguimos cada um para a tua casa. E ela foi para a casa dela, eu fui para a nossa. E quando foi no manhã que eu fui embora, irmãos, eu confesso que fiquei um pouquinho provada. E comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não queria abrir minha boca. E agora, se porventura isso for um dia, Senhor, a fraqueza da sua fé, Senhor, o Senhor falou, calma, minha filha, tenha mais fé. Mas assim foi indo, irmãos. Quando amanheceu, ela me ligou, chamou para mim para ir na casa dela. Eu falei, Senhor, pronto, a tua serva desistiu do batismo. E aí, irmãos, olha o tamanho da minha fé, como é pequena. E assim, eu chamei meu esposo, nós fizemos uma oração e pedi para ele, acompanha eu na casa da serva de Deus. O esposo falou, acalma teu coração e vamos lá. E chegamos lá, irmãos. Quando chegamos na casa da serva de Deus, ela estava sentada, irmãos, e ela falou assim, eu preciso que você me conte se você lembra do que Deus te deu ontem lá na igreja. E eu falei assim, eu lembro que o Senhor me deu para falar com você. Ela falou assim, eu preciso que você me fale. E aí eu peguei para ele e falei, as coisas que Deus havia falado, clamando a Deus naquele momento, orando, e catasuianashi, ocototiana, e aí ocotoianashi, de catasuianashi, ocototiana. E aí ela deu cotosuiana. Aí quando eu comecei a falar para ela começou a chorar, e até ocotoiana. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, não, você não falou só isso para mim. Eu falei, foi só que Deus havia me dado. Ela falou, não, primo, tudo que você falou para mim, você falou em português. Eu falei, não, eu só falei esse pedacinho, o restante foi tudo em linguagem. E naquele momento o Senhor deu entendimento para nós, e o esposo falou para ela, não, prima, provavelmente Deus deu o dom da interpretação para você naquele momento. Ela falou assim, mas sabe o que aconteceu? Eu falei, então conta o que aconteceu. Ela falou assim, eu orei a Deus, eu falei para Deus assim, que se fosse para me batizar, eu queria batizar igual o meu primo Alex, porque eu falei, eu não quero batizar na emoção, eu quero batizar tendo a certeza que foi Deus que me chamou. Eu falei, louvado seja Deus. Aí ela pegou e falou assim que, como o irmão havia dado aquele conselho para não facilitar para Deus, disse que naquele momento ela falou para o Senhor, e ela tinha pedido para Deus que fosse um irmão ancião, que não fosse da nossa localidade, seja que fosse um ancião de fora, e ela pediu para Deus que Deus falasse a face com ela. E